Europa, Bósnia, 1992 a 1996. Segredos ocultos. Milão 2025. A investigação começa. Imagine isso. Você está numa guerra, onde seu próprio país foi destruído. Sua cidade está sitiada há meses. Você sai de casa apenas para buscar água e comida. E de repente, uma bala de franco atirador acaba com tudo. Mas e se eu te dissesse que algumas dessas balas não vinham de soldados sérvios ou bósnios, mas vindas de turistas ocidentais que pagavam para atirar em civis desarmados? Por prazer? Hoje vamos falar sobre um dos crimes mais perturbadores da história moderna. Que muitos querem manter no esquecimento. Vamos voltar para 1992, a antiga Iugoslávia que acabava de se fragmentar. A Bósnia-Herzegovina nascia e o inferno começava. Sarajevo, a capital, estava sitiada por 4 anos, o cerco mais longo da história moderna. Mais de 10 mil pessoas mortas, muitas por franco-atiradores. A avenida principal se chama Alley dos Franco-Atiradores, ou simplesmente o Beco do Atirador. Atravessá-la era como jogar a loteria da morte. Mas o que ninguém sabia na época é que grupos de ricaços italianos, alemães, franceses e cidadãos das terras da rainha viajavam especialmente para a Bósnia, não para o turismo convencional, mas sim para um turismo de morte. A operação era simples e perturbadora. Esses turistas se encontravam em Trieste, cidade da Itália. De lá viajavam para Belgrado. Chegando lá, soldados sérvios os acolhiam e os levavam para as colinas que cercavam Sarajevo. Por uma grande soma de dinheiro, os turistas podiam usar fuzis de precisão militar. O objetivo: atirar em qualquer pessoa que passasse pela cidade, só por diversão. Talvez tenha sido ali onde surgiu a frase: "A diversão dos ricos é diferenciada". Mas estes relatos são além de bizarros. Agora pense sobre isso. Crianças indo para a escola, mães buscando água, idosos tentando sobreviver. E do outro lado da colina está um turista rico italiano, se divertindo enquanto atira neles como quem pratica tiro ao alvo. Este segredo só saiu à tona em 2022, quando o diretor esloveno Miran Zupanić lançou o documentário Safari de Sarajevo. Depois do documentário, as investigações começaram a ser feitas, pontos sendo ligados e muita verdade sendo descoberta. O filme apresenta testemunhas diretas. Ex-soldados confirmam que grupos ocidentais chegavam para praticar tiro. Não eram combatentes de guerra, não eram voluntários. Eram turistas ricos em busca de emoção, uma dose extra de adrenalina. Um investigador italiano de nome Ezio Gavazzeni ficou tão chocado e revoltado com as revelações que decidiu investigar a história a fundo por conta própria. Coletou evidências, testemunhos, documentos e apresentou à sede da promotoria de Milão. Após Ezio Gavazzeni ter apresentado as queixas, a promotoria de Milão abriu investigação criminal. Isso significa que o caso é real e sério o suficiente para processos judiciais. De 1992 a 1996, Sarajevo foi sitiada. O documentário sobre os fatos só foi lançado em 2022, e a investigação criminal iniciada em 2025 ainda está em andamento. A pesquisa mostrou que eram ricaços sem convicções políticas, com obsessão por armas, em busca por experiências extremas e zero empatia pelas vidas humanas. E a pergunta que não quer calar: que tipo de pessoa pagaria para atirar em civis, atirar em crianças inocentes? Quão mal da cabeça a pessoa deve estar para chegar a esse estado?
E aqui fica outra pergunta ainda mais perturbadora. Se isso aconteceu em Sarajevo, Bósnia, digamos que bem no centro da Europa e bem debaixo do que eles chamam de países do primeiro mundo, imaginem quantos outros safaris houveram ou há em outros conflitos como na Síria, Iraque, em África ou na América do Sul. A guerra se tornou entretenimento para alguns, pondo vidas humanas em perigo. As vítimas não passam de danos colaterais em prol da diversão. Mas vamos falar das vítimas do safari de Sarajevo. Eram cidadãos que só queriam sobreviver, famílias que perderam entes queridos, crianças que nunca puderam ter uma infância normal. Relatos afirmam que pelo menos mais de 1.500 crianças perderam a vida durante o cerco, que se prolongou por mais de 40 meses. Testemunhas como o ex-fuzileiro naval norte-americano John Jordan, que esteve como voluntário da ONU em Sarajevo, em 2007 contou ao Tribunal Penal Internacional ter visto inúmeras vezes vários civis com aparência estrangeira, segurando rifles iguais aos de caça esportiva. O norte-americano ainda contou que as crianças eram os alvos mais caros e eram a preferência para causar maior dor às famílias. Durante o seu depoimento, ele disse nunca ter testemunhado um estrangeiro puxando o gatilho, mas afirmou ter visto esses homens armados perto das áreas controladas pelos sérvios. As declarações foram tratadas com cuidado, mas nunca deixaram de circular. E de pensar que muitas dessas vítimas nunca saberão quem as matou. Quando os civis achavam que eram soldados sérvios, jamais imaginariam que eram turistas ocidentais apenas buscando por diversão. Esta é a parte mais cruel. Quantos desses turistas ainda estão vivos por aí com peso na consciência? Isso se ainda tiverem uma. O safari de Sarajevo nos ensina que em tempos de guerra, algumas pessoas transformam o sofrimento alheio em entretenimento, que a ausência de empatia pode ser literalmente mortal. Esse tipo de histórias é contada muitas vezes em forma de filme, e a gente assiste, e às vezes sem desconfiar que se trata de fatos reais. Mas também nos mostra que a verdade sempre sai à tona. Mesmo 30 anos depois, as investigações estão acontecendo, e a justiça, mesmo que tardia, ainda é possível. A pergunta que fica para cada um de nós: em que tipo de sociedade queremos viver? Onde turistas pagam para matar pessoas inocentes e em sofrimento? Será que há outros safaris humanos espalhados por aí? Deus queira que não. Se esse vídeo te chocou, se você não sabia desse pedaço da história, compartilha, espalhe essa verdade. Vamos dar voz às vítimas de Sarajevo. Deixa nos comentários, você acha que existem outros casos similares não revelados? Qual guerra tem mais segredos sombrios? Porque conhecimento é a melhor arma contra a ignorância. Deixe o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse.